Oi gente, tudo bem? Paz de Jesus para todos vocês. Estamos aí mais um pouquinho para contar mais um pouquinho dessa trajetória aí de 16 anos até o momento da minha consagração. Como eu falei para vocês, as pessoas que mais marcaram a minha vocação foram a Zenaide, e com a ajuda do Henrique, da Dirley, das crianças e da Zenaide e alguns outros amigos que estiveram ali naquele convívio, foi possível eu estar voltando a sonhar aquilo que eu tinha desistido de sonhar. Em algumas vezes eu desistia do meu sonho, mas eu não desistia do desejo de ser de Deus, não desistia de ter Deus na minha vida. Isso eu nunca desisti. Às vezes eu desistia de a missa, às vezes eu desistia de um grupo de oração, às vezes eu desistia de mim mesmo, mas o desejo de ser de Deus, de estar com Deus, nunca morreu dentro do meu coração. Isso ele nunca permitiu que acontecesse, por mais difícil que fosse, por mais tribulações que acontecessem. Então, a partir do momento que eu voltei a trabalhar com o Henrique e com a Dirley e com a Zenaide, cuidando dela, acompanhando ela no hospital de câncer, passando as noites com ela, eu tinha um defeito muito grande, que eu falava demais. Não que eu não fale muito ainda hoje, mas eu falava muito mais. E a tiazinha sempre reclamava que eu falava muito. E o período que eu fiquei longe de Curitiba, quando eu voltei, eu já não falava tanto quanto falava antes. E a gente teve mais tempo pra conversar. Então eu lembro que todo sábado, a Zenaide tirava o sábado pra crescimento espiritual. Ela sentava na frente do computador, assistia uma palestra enquanto jogava o joguinho da paciência. E nisso a gente ficava ouvindo o joguinho da paciência. Eu ficava vendo ela jogar o jogo da paciência e ouvindo palestra do padre Paulo Ricardo, do padre Léo, de vários pregadores católicos. Eu ficava ali junto com ela, do lado dela, ouvindo. Depois a gente partilhava alguma coisa sobre a pregação que a gente ouviu. E ela sempre me falava assim, que cuidar dela, estar fazendo companhia para ela ali, eu tava treinando para cuidar de outras pessoas. Eu não entendia muito bem isso que ela tava dizendo, enfim. Ela me ensinou o jeito dela, que ela gostava de que cozinhava. Ela me ensinou o jeito que ela gostava que fazia comida. Ela me ensinou o jeito que ela gostava que passava uma roupa, o jeito que ela gostava que limpava uma casa, da forma que ela gostava que executava todo o trabalho de um lar, de uma casa. Ela foi me ensinando e também a cuidar dela, a dar as coisas na mão dela quando ela precisava, principalmente no final, onde ela ficou um pouquinho mais debilitada, onde ela precisava de mais ajuda. Teve um período que a gente tinha que dar remédio pra ela, que ela já não tinha muita lucidez, não estava muito sabendo certinho as medicações. Eu dormia com ela no quarto dela, ela e a Melissa. Então, assim, a gente rezava de madrugada, às vezes ela acordava de madrugada sem sono, a gente fazia a oração do Terço da Misericórdia. E isso foi enriquecendo o meu coração e foi me colocando assim: a minha vocação é servir o outro. A minha vocação é me dispor a cuidar do outro. De que forma eu ainda não sabia, mas ela estava me ensinando. Então eu acreditava assim, que estar ali com ela, com o Henrique, com a Dirley, com as meninas, era como a minha missão. A minha missão naquele momento era estar com eles, fazer parte da vida deles, cuidar deles, ajudar eles. E nessa busca, a gente ia pra missa, a gente ia pro grupo de oração, a gente fazia coisas, buscava Deus, ia na capela fazer oração. A gente tinha um encontro das meninas que se reuniam uma vez por semana para orar pelas famílias, porque a gente tinha muita preocupação em relação às famílias, ainda mais hoje, no tempo que a gente está vivendo, é muita perseguição, essas coisas. Então, assim, isso foi me fazendo desejar mais e mais a minha busca por Deus. Mas, nesse período, eu já não sabia o que eu queria certo, porque eu já não queria mais ser uma freira. Eu queria servir a Deus, mas eu não queria ir para um convento, eu não queria ficar longe deles, eu não queria ficar longe do meu pai e da minha mãe, eu não queria ficar assim, vamos dizer assim, presa numa comunidade ou numa congregação onde eu não tivesse a liberdade de ir e vir a hora que eu quisesse para a casa dos meus pais e estar com a minha família, com os meus amigos. Eu vou lá para Jesus: como que vai ser, Jesus? Não existe isso, né? Não tem como. Então eu orava e pedia para Deus que eu queria ser esposa dele,
Eu queria ser totalmente entregue a Jesus, mas eu não queria mais ir para um convento. Eu já não sentia essa necessidade mais dentro de mim, como eu sentia quando eu era mais nova, como no início da minha caminhada. E eu fui entendendo que o meu chamado, a minha vocação era servir, me doar pelo outro, cuidar das pessoas. De uma forma, assim, de entrega total. Não importa se você vai me dar de volta aquilo ou não. Eu sentia que eu devia fazer, que eu devia me entregar. E um dos meus maiores medos nesse tempo era perder a Zenaide. Principalmente porque ela tinha uma doença incurável, que ela tinha uma doença que não tinha cura, a não ser que Deus agisse, e a medicina não podia fazer muito por ela. E a gente ia orando, entregando, e os milagres iam acontecendo, e ela foi vivendo ali ainda muitos anos com a doença junto com a gente. E um dia eu tava conversando com uma amiga e pedi para que orasse por mim. E Deus mostrou para ela uma Bíblia e uma aliança. Essa amiga é a Gilmar, a gente fez uma vigília uma vez na casa da Dirley. Eu, ela, a Gilmar, a Irene, o José, a gente fez uma vigília na casa da Di. Tinha mais pessoas, mas eu não lembro não dos outros. A gente fez uma vigília e a Gilmara teve uma visualização de uma Bíblia e uma aliança. E eu fiquei muito emocionada porque pensei assim, nossa, eu vou conseguir ser esposa de Jesus. Eu vou conseguir. Isso é um sinal. Mas como? De que forma? De que jeito? E fui continuando buscando. E sempre que ia algum grupo de oração, pedir oração, Deus mostrava, Deus revelava. E sempre Deus colocava no meu coração que eu ia conseguir. De que jeito que seria, eu não sabia. Porque quando a gente deseja algo assim, não vem tudo muito simples, não vem tudo muito fácil. A gente tem que estar buscando, esperando as confirmações, esperando o desejo de Deus acontecer, esperando o milagre se concretizar, e a busca e a entrega é muito maior. Então, nesse processo, eu comecei a fazer terapia, comecei a fazer 2 tipos de terapia para mim conhecer melhor por dentro, saber aonde os meus traumas estavam me levando, tentando me curar cada vez mais das minhas carências, dos meus medos, da minha infantilidade, do meu jeito de ser, que às vezes incomodava as pessoas, e muitas barreiras que eu tinha, muitos medos, até mesmo de trabalhar fora eu tinha medo, por isso que eu trabalhava com os amigos. E também tive que trabalhar fora para perder um pouco desse medo. E foi nesse processo que eu fui buscando e pedindo oração e indo nos louvores. E quando eu era nova também as pessoas mostravam e falavam, eu te vejo vestida de freira, eu te vejo uma pessoa de Deus. Então assim, isso Deus sempre foi trabalhando no meu coração. Isso Ele sempre foi trabalhando, nunca foi deixando esse desejo morrer. Até que um dia eu tava conversando com a Gilmara e falando pra ela assim, Gil, podia ter um jeito, né, de ser de Deus sem ter que ir pro convento, ser esposa de Jesus, mas de uma forma concreta. Porque eu já me considerava uma noiva, porque todos nós somos noivos da igreja, porque Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Independentemente de se seja homem ou mulher, o noivo nos espera. E eu pensava, como? Mas eu não queria aquela coisa assim, como eu falei pra vocês, eu coloquei a aliança na mão e vivia como uma pessoa de Deus, mas não era reconhecida, não era uma coisa formal, não era uma coisa que tinha um rito, não era uma coisa assim concreta. Ser esposa de Jesus como? Da onde? De que jeito? Era só uma coisa do meu coração, era só um desejo meu, uma forma minha. E eu não tinha como concretizar isso porque não existia essa forma, não existia esse jeito. Até que conversando com a Gilmara, um dia ela me falou que conhecia uma pessoa que era esposa de Jesus e que não vivia num convento, que usava roupas normais, que trabalhava e que era totalmente de Deus. Eu falei, me dá esse contato, vamos procurar. Aí eu procurei. A gente demorou um tempo pra encontrar, assim. A gente demorou um pouquinho de tempo pra encontrar. E nisso eu tinha um programa de rádio, fazia transmissão ao vivo todos os dias, à noite, na Rádio Filos. Quem quiser ouvir também, vocês podem procurar aí no Facebook. Rádio Filos é uma rádio católica do Pará, onde eu tenho uma participação ao vivo de vez em quando agora, mas antigamente eu fazia todos os dias à noite.
E nisso também eles me ajudavam a estar em oração. Isso também me mantinha no caminho. Nesse processo também eu dava catequese na paróquia, ajudava com a catequese. E sempre ali no vínculo, na busca pela vontade de Deus. Ficando mais dócil à vontade de Deus. Às vezes como rebeldia, porque às vezes a gente fica muito rebelde com a vontade de Deus, porque a gente não compreende, a gente não entende, as coisas nem sempre são do jeito que a gente imagina. Então a gente fica meio revoltado, principalmente quando a gente recebe não de alguns lugares. Às vezes você não é bem quisto, às vezes você não é bem-vindo, às vezes você não tem o teu perfil, às vezes não é do jeito que você quer, às vezes as pessoas não te recebem, às vezes você não consegue seguir aquelas regras. Então, assim, é um processo bem complicado. Nisso, então, eu conheci a Fátima, que é consagrada como eu, há muito mais tempo do que eu. Acho que a Fátima tem uns 15 anos de consagrada, 16, até mais, acho que até mais. Fui conversar com ela me passou toda a documentação para me ler, para me estar lendo em relação à Ordem das Virgens Consagradas. E fui ler todo esse material, achei muito interessante, nossa, me vi ali dentro da forma que eu queria, porque era uma ordem onde eu podia ser esposa de Jesus, trabalhar na minha comunidade, ficar com a minha família, continuar no meu trabalho e ser totalmente de Deus da forma que eu queria. Parece que tudo se encaixava, parece que estava tudo certo. Aí a gente precisava de autorização do bispo para poder fazer a consagração. Só que na época que eu descobri a Ordem das Virgens, que eu descobri o que era, que existia a possibilidade daquilo que eu desejava ser realidade, que aquilo que eu orava há tanto tempo, uma forma de ser de Deus, sem ter que ir para uma congregação, ou para um convento, ou para uma comunidade, estava acontecendo, era de verdade, era real. Então, só que não tinha bispo na época. Nosso bispo tinha acabado de falecer. Então eu fui lá e conversei com o bispo que estava lá substituindo, a gente conversou com ele, ele me falou que era me continuar em oração, que eu tinha que esperar ter um novo bispo. Mas isso me deixou muito feliz, porque era um processo de espera e eu já tinha encontrado o meu lugar. Só precisava, assim, as confirmações necessárias, ver se eu podia realmente ingressar nesse caminho, adentrar nessa vida, se eu seria aceita. Então eu costumava brincar assim, não foi Jesus que esperou o meu sim, foi eu que esperei o sim dele. Porque eu já tinha achado o meu lugar, mas eu precisava de um bispo para poder dizer se eu podia ou não. Então eu fiquei naquela espera, né, de ter um bispo. Demorou um bom tempo até ter um bispo, eu não sei exatamente, não me lembro mais exatamente quanto tempo demorou, mas não foi pouco. E orando e colocando e lendo os documentos, lendo os livros que a Fátima tinha me passado na época para ler sobre a Ordem das Virgens. Procurei na internet também sobre o que falavam. Naquele tempo não tinha muita coisa, hoje já tem bem mais coisa sobre a Ordem das Virgens, graças a Deus. E a Ordem das Virgens é uma das primeiras formas de vida consagrada, antes mesmo de existir os conventos. E a gente se torna esposa de Jesus de uma forma mística. E a gente pode ver com a nossa família, cada um busca o seu crescimento espiritual. E é uma graça muito grande, assim, isso. Então eu comecei a me entregar e esporadicamente eu conversava com a Fátima, via ela, e ela sempre me perguntava, e como que tá seu coração? Eu dizia, em paz. Ela falava pra mim assim, sinal de paz é sinal de vocação. Isso me deixava muito feliz. Porque ela foi bem rígida comigo, bem dura. Ela não é uma pessoa assim que passa a mão na cabeça. Com ela o certo é certo, o errado é errado. Então foi esse processo de manifestação da graça de Deus. E eu fui vendo assim o quanto Deus estava me amando naquele momento e me fazendo esperar também. Porque eu tive que esperar o sim dele. É engraçado dizer porque eu já tinha dado meu sim há muito tempo, mas eu precisava de um sim dele. Eu precisava que ele me dissesse se ele me queria ou não. Então foi um processo de oração, assim, e quando eu falo me dá vontade de chorar, porque eu tive que esperar muito tempo para que Jesus dissesse, eu te quero, você vai ser minha para sempre.
E até que teve audiência com o bispo, já tínhamos o bispo, o Antônio Peruso foi eleito o bispo de Curitiba, o arcebispo lá de Curitiba, daí a gente marcou uma audiência, eu e a Fátima, a gente foi de novo, nessa vez a Fátima, a Ana Karina também foi, que a Ana Karina é uma outra consagrada lá de Curitiba, e a gente foi nessa audiência conversar com o bispo, conversamos nós três, e o bispo disse que sim. Nossa, assim, eu queria naquela hora, né? Aí ele falou assim, ele só falou pra mim assim, Juliana, eu só vou concretizar aquilo que você já vive. Aí a gente pode marcar data e ver. Até na época ele queria marcar na época de Pentecostes, a gente saiu da reunião, eu disse pra Fátima que eu não gostaria que fosse no Pentecostes, que eu queria esperar mais um pouco pra preparar as coisas, preparar minha família, preparar os meus amigos, me preparar melhor também. Afinal de contas, eu tinha recebido o sim que eu tanto queria, e aquilo foi muito impactante no meu coração, né? Fui pra casa, conversei com a minha família e decidi que seria no dia 1º de outubro, no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi uma das primeiras santas que eu tive uma experiência depois que eu voltei pra igreja. Tem a famosa novena das rosas de Santa Teresinha, e uma das primeiras vezes que eu fiz a novena de Santa Teresinha eu fiz pra uma amiga, pra ela ficar grávida. E por um milagre, por graça de Deus, eu recebi a graça de receber a rosa, como tem na novena, e a pessoa ficou grávida. Mais pra frente ela perdeu o bebê, mas ela ficou grávida. A graça aconteceu. E foi assim, depois eu recebi o sim, e foi mais um tempo de espera até concretizar, até chegar o momento. Aí o bispo ainda falou assim pra Fátima, no momento que você disser que ela tá pronta, a gente consagra. E a gente passou mais um período ali, encontrei a Fátima mais algumas vezes, encontrei a Ana Karina mais algumas vezes também pra gente se reunir. Tive uma audiência sozinha com o bispo, sem elas junto comigo, pra também saber como que é essa coisa de ir lá e conversar e tudo. Ele sempre como um pai, muito amoroso, muito caridoso, muito carinhoso. Eu me senti realmente no colo de Deus quando falava com ele. E até que no dia 1º de outubro de 2016, a minha vida deu uma reviravolta muito grande, porque como programa de rádio eu conheci uma pessoa pela internet, que hoje está no céu também, com câncer terminal, e essa pessoa fez com que a minha vida virasse do avesso, porque ela disse pra mim assim, que a minha missão era com ela, que eu tinha que cuidar dela até ela morrer. Eu jamais imaginei que eu cuidaria de outra pessoa com câncer. Eu lembrei do que a Zenaide me falava, que eu só tava treinando com ela. Aí, conversei com o meu patrão, conversei na época com o Henrique, conversei com a Dia, as meninas, tudo. E eu decidi largar o trabalho, largar a catequese pra ir ficar com a Zenaide em Barretos antes da minha consagração. Faltava meses pra minha consagração. Eu conheci ela em abril. Ela ligou pra mim depois do programa de rádio, ela ouviu meu programa, ligou, pediu oração, contou a trajetória dela com o câncer, estava em tratamento, depois de um tempo ela se tornou paciente paliativo, então eu larguei tudo e fui cuidar dela. Fiquei com ela 4 meses em Barretos até o óbito, até ela morrer. E, na verdade, voltar pra casa, né? Ela voltou pra Deus. E tivemos um processo muito lindo de oração, de entrega, de pazes, de reconciliação dela com ela mesma, com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora. Foi um processo muito lindo, apesar de toda a tribulação que existiu durante esse processo também. Então eu saí de casa, fui morar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, com o marido, com a filha dela, com o filho, com os parentes dela. A gente foi morar numa casa de apoio para doentes de câncer. E ali eu acompanhei ela até os últimos momentos. E cada vez que eu ficava com ela, eu lembrava cada vez mais da Zenaide, que dizia, você tá treinando comigo. Aí eu até brincava com a Nete e falava bem assim pra ela, se com a Zenaide eu tava aprendendo com você, foi um curso intensivo. Porque o processo de luto de câncer da Nete foi muito mais rápido do que o da Zenaide. Então assim, naquele hospital de câncer eu percebi que realmente a minha vocação era me dar pelo outro.
Não importa se seja câncer, seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso, que o meu chamado era esse, me entregar, me dar, cuidar, amar, e amar de uma forma ampla, não de uma forma, eu te amo porque você me serve para alguma coisa. Até como o padre Fábio de Mello diz, que o padre Fábio de Mello sempre te fala de uma passagem que tira o Fábio do sol, põe o Fábio no sol. Acho que ele diz que todo mundo já tem ouvido. Elas não tinham mais nada para oferecer, mas tinham que cuidar, colocar no sol e tirar no sol. Então eu aprendi que o meu chamado era esse, pôr e tirar do sol. E depois ela faleceu, eu vim pro Mato Grosso, fiquei um tempo aqui, conheci meus parentes daqui, que eu não conhecia ainda, e voltei para casa, passei um tempo em casa, fui para uma casa de retiro para me ficar em silêncio, porque a morte dela mexeu muito comigo, a morte da Zenaide mexeu muito comigo, a morte da Nete mexeu muito comigo, então assim, foram pessoas que marcaram profundamente a minha vocação de entender o meu chamado, de entender a minha missão. Não estou dizendo que a minha missão seja cuidar de doentes com câncer, mas de cuidar de pessoas, de amar as pessoas, de envolver as pessoas. Mesmo um amigo que pede uma oração, está rezando com ele, está ali junto com ele. E foi assim que eu entendi a minha vocação, a partir dessas duas pessoas que marcaram a minha vida e foram pessoas que tiveram um papel fundamental na minha cura interior, porque ela e a Zenaide foram as pessoas que fizeram com que o meu eu interior crescesse como mulher, me tornasse uma mulher, porque eu ainda era só uma menina, e elas foram vamos dizer assim, a mãe que aquela menina precisava para crescer. Então assim, eu ainda digo assim, que a minha mãe, Maria Gervásio, se completou na Zenaide e na Nete. Então, assim, eu consegui ter tudo aquilo que eu queria nessas 3 mulheres. E são as minhas mães de alma, mãe de coração, mãe de espiritualidade. Porque a minha mãe sempre orou por mim, a minha mãe sempre apoiou a minha escolha. Mesmo não sendo da mesma crença religiosa que eu, ela sempre me apoiou. E na hora de largar tudo, ela falou, minha filha, tá na hora de você viver a tua vocação, de viver o seu chamado. Não foi fácil sair de casa, não foi fácil largar tudo. Também não foi fácil ver elas morrerem, né, na verdade, porque eu acompanhei a morte das duas. Eu vi as duas nascerem para Jesus. E assim que nasceu a Giliana consagrada, a vocação da Giliana. Hoje o meu trabalho é totalmente diferente. Hoje eu não cuido de gente doente. Hoje eu cuido de uma criança de 1 ano e 5 meses. 1 ano e 6 meses. Faz 1 ano e 5 meses que a gente tá junto. Então assim, eu dedico a minha vida a cuidar dele hoje. É o meu trabalho também, eu ganho pra isso. Deus me dando a graça de viver a minha vocação e também ganhar por isso. Porque eu preciso também me sustentar, preciso ter as minhas coisas, preciso comprar as minhas coisas. E Deus me trouxe para um lugar onde eu pedi, porque eu pedi muito que eu queria viver num lugar onde não ficasse tão doente. Curitiba, por causa do clima frio, eu ficava bastante doente. Hoje, aqui eu não fico tanto doente, né? Por conta do calor, já não me agride tanto fisicamente por causa que eu não passo frio daí. Porque no frio eu sinto mais dores, assim. Então, assim, foi essa mais uma parte da trajetória da minha vida consagrada, da minha chegada até a vida consagrada. Mais pra frente posso falar pra vocês como foi o processo de vida consagrada depois, que não foi nada fácil também. Agora em outubro eu faço 3 anos de vida consagrada. E o processo de lá até aqui foi bem doloroso. Com graças também, conheci pessoas maravilhosas nesse processo, fiz muitos amigos. Participei de muitos grupos de oração. Hoje eu participo de grupos de oração online, porque a dificuldade de estar indo no grupo de oração física é mais difícil. Aqui as coisas não são tão iguais em Curitiba, as comunidades aqui são bem diferentes. O jeito de se viver as práticas é bem diferente. Então, assim, achava que nunca mais ia conseguir entrar numa casa com pessoas doentes de câncer por conta de tudo que eu passei no hospital com a Nete, no hospital com a Zenaide. E graças a uma amiga que eu conheci, eu fui numa casa de apoio em Curitiba e fui conhecer ela pessoalmente. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci logo depois que a Nete morreu no grupo de oração online. A Vera,
Ela não vai ver essa live porque ela não tem Facebook, ela não participa de redes sociais. Mas ela foi muito importante, porque ela foi a primeira pessoa que eu conheci depois. Não foi a primeira pessoa a qual eu passei a servir depois que eu perdi a net. De estar me orando por ela e colocando pra Deus a situação dela, mesmo com o coração todo machucado. Aí eu fui pra São Paulo também. Fiquei numa casa de retiro 40 dias. Eu tirei um momento pra mim lidar com o meu luto, lidar com o luto da Zenaide, porque também foi um luto que eu não lidei muito, não soube lidar muito certo, não chorei muito da forma que eu precisava ter chorado. Então eu fui para essa casa de retiro, Deus revelou muitas coisas e Nossa Senhora mostrou muitas coisas também para as pessoas que oravam por mim lá. E graças a Deus o processo está acontecendo, a graça está acontecendo. E a gente precisa cada vez mais querer e desejar a Deus. Então, assim, para fechar essa noite, as pessoas que mais colaboraram para mim nesse meu caminho foi a minha prima, com a história do casamento dela que me fez desejar aquilo. Foi a Zenaide, a Nete, o meu grupo de jovens, o grupo de oração, que foram pessoas que sempre oraram por mim, que sempre me sustentaram na oração, e tenho certeza que eles oram por mim até hoje. Eu creio muito nisso, tive muitos baques, a gente tem muitos baques na vida, a gente passa por muitas decepções na vida, mas a gente mantém o foco em Deus, a gente não se perde. Às vezes você não aceita, às vezes você é rejeitado numa comunidade, às vezes você é rejeitado por uma paróquia, às vezes você é rejeitado pelo padre, às vezes o padre não te dá muita bola do jeito que você quer, porque foi coisa que também me aconteceram. Mas tudo isso era Deus mostrando, é eu que te quero, é por causa de mim que você tá aqui, não é por causa das pessoas, nem por causa de nada, é por causa de mim. Então assim que foi se dando o meu caminhar, o meu processo. Eu fico por aqui com vocês, um beijo, Deus abençoe, que Deus possa assim se revelar verdadeiramente no coração de vocês, da forma que Ele se revelou no meu, e que Ele se revele cada vez mais no meu também, para que eu viva cada vez melhor o chamado que Ele me fez, porque todos nós somos chamados a servir. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então assim, a minha vocação é amar. A minha vocação é amar, e eu tento de todas as formas amar. Se a pessoa me magoou, eu continuo amando. Se a pessoa me rejeitou, eu continuo amando. Se a pessoa me humilhou, eu continuo amando. É o jeito que eu tento viver da melhor forma possível. Não que eu seja uma santa, que eu não tenha defeitos, que eu não fique brava, que eu não choro, fico triste, magoada, mas é a forma que eu tento levar, porque é o chamado de Deus. Jesus amou o ladrão, Jesus amou quem estava crucificando ele, a gente fez a mesma coisa. Então eu busco estar amando e entregando. Peço que vocês continuem acompanhando. Estamos aí faltando 20 dias para mim ir para Curitiba, 24 dias para o dia da consagração perpétua, da missa de consagração perpétua com o bispo na paróquia São João Batista. Quem não puder estar presente vai poder assistir pela internet, vai aparecer ao vivo no Facebook também. Um beijo, fique com Deus, que Deus abençoe grandemente vocês. Ele tem um chamado para cada um em especial. Ninguém tá de fora dessa. Todos somos chamados. Um beijo, fica com Deus.